Vamos lá então, galera dos terceiros anos. Vamos começar a partir de hoje uma série de aulas sobre sintaxe, os termos da oração. Termos essenciais, termos acessórios e termos integrantes. Lembrando o seguinte, que quando você está a analisar uma palavra dentro de um contexto, você tem a oportunidade de fazer a análise morfológica. O que seria essa análise? A classe gramatical. Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, interjeição, dentre outros. Como também pode fazer análise sintática, que já é a função da palavra dentro de um contexto. Sujeito, objeto, complemento, adjunto, vocativo e assim por diante. Então, a aula do livro 4, a última aula de vocês, que trata acerca de sujeito, certo? Então, atentem aí à aula 17 de gramática. Vamos então observar o seguinte. Primeiro ponto. Muitas pessoas pensam que sujeito é todo ser que pratica. O sujeito tem que praticar uma ação verbal. Isso aí não é uma verdade absoluta. Eu quero dizer a vocês que sujeito é o ser. Quando eu me refiro a ser, não é necessariamente uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser a natureza, pode ser um inanimado, um sentimento, um contexto. Então, o sujeito hoje, ele tem a seguinte definição. O ser que pratica ou sofre uma ação verbal, que é o chamado sujeito agente, sujeito paciente. Nós vamos ter também a ideia de que é o ser sobre qual se declara alguma coisa. Quando eu faço uma declaração sobre algo, exemplo, o dia hoje está quente. Quem é que está quente? O dia. Eu faço uma declaração sobre ele, portanto, ele é o sujeito oracional. E o sujeito também pode ser a palavra que concorda com o verbo. Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural. Sendo que eu vou colocar para vocês algumas exceções da língua em relação a essa concordância de sujeito e verbo, principalmente quando nós estivermos diante da oração sem sujeito. Tá? Então vamos lá, galera, para o seguinte. Dentro do contexto de sujeito, nós vamos ter sujeito simples. O sujeito simples, o nome já diz tudo, só um. Nós dizemos então que o sujeito simples, ele tem apenas um núcleo. Mas, professora Lília, o que é núcleo? É a palavra mais importante. Exemplo. Olha só, galera, a moça foi encontrada. Quem foi encontrada? A moça. Sendo que o a é artigo, que eu chamo na sintaxe de adjunto adnominal, porque é apenas um acompanhante, e moça, que é o substantivo na morfologia, na sintaxe será chamado de núcleo do sujeito. Então, dentro desse contexto, o sujeito simples tem apenas um núcleo. Mas muitas vezes a oração, ela não vem assim toda organizada. Só que sujeito, verbo é a ordem direta da oração. Inclusive tem uma figura de linguagem chamada de hipérbato. Hipérbato, inversão dos termos da oração. Eu quero colocar aqui para vocês o trecho de uma música, porque música tem liberdade poética, liberdade semântica, musicalidade. Então, vou colocar aqui para vocês o trecho de uma música. Uma música chamada Devolva-me.
ele tem esse determinado trecho. Observem bem como o sujeito, ele não necessariamente virá no início da frase. Ele pode vir no final, ele pode vir no meio, ele pode vir oculto, subentendido, certo? Então vamos lá. O retrato que eu te dei. Musicalidade. Levando para um contexto mais informal. Eu dei o retrato para você. Quem praticou a ação de dar o retrato? Eu. Eu é o sujeito do verbo dar. Apenas um núcleo, portanto, sujeito simples. E aí você observa o seguinte, que ele não necessariamente apareceu no início da frase, até porque na música não seria de rima, não ficaria bonito, elegante dizer eu dei o retrato para você. Na música, por uma questão de sonoridade, o retrato que eu te dei. Então, dentro do sujeito simples, você sempre observa. Se for um núcleo, é o chamado simples. Já o composto, o nome já diz tudo, galera. Composto, 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos. Sujeito composto vai ter duas dicas importantes. Ou ele vai ser separado por vírgula, ou ele vai ter, na maioria dos casos, a conjunção aditiva e. João e Maria, você e eu. Vamos lembrar de Luan Santana? Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Vale ressaltar um detalhe da gramática. Quando nós tivermos sujeito composto, a primeira pessoa do singular, eu, deve vir em última colocação. Tá? Meus amigos, minha irmã e eu fomos ao baile. Meu namorado e eu fizemos uma festa. Então, nesse contexto, lembrem que primeira pessoa do singular deve vir em última referência. Então, vamos observar aqui o seguinte, galera. Ó. Lembrando aí da música do Luan Santana, só para vocês perceberem o chamado sujeito composto. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Tá? Então aí nós vamos ter quais núcleos? 1, 2, 3, 4. 4 núcleos. Vale ressaltar que nesse caso 2 é numeral e 1 é numeral. Então, os numerais e os artigos, eles são chamados de adjuntos adnominais, porque eles são acompanhantes. Em alguns casos, serão também determinantes, mas isso eu vou tratar numa próxima aula, certo? Nós temos também na língua portuguesa o sujeito indeterminado. Para você lembrar de sujeito indeterminado, é só você lembrar de fofoca. A pessoa chega com você e diz assim: falaram que viram você na praia. Olha, me contaram que você estava próximo ao cemitério. Vocês já perceberam que a pessoa usa verbo em terceira pessoa do plural? Contaram, falaram, disseram, viram. Ah, mas quem foi que viu? Quem foi que contou para você? Disseram, mas quem disse? Então, nesse caso, o que é que eu vou ter? O sujeito indeterminado, tá? A ideia é nesse caso, é indeterminada.
Eu sei que alguém pratica uma ação, a ação de contar. Mas quando eu me refiro a contaram, eu não sei quem foi. Você estava na feira livre aqui de Bragança, de repente teu celular sumiu. Levaram meu celular. Roubaram meu celular. Opa, quem levou? Quem roubou? Eu não sei, tá? Então, primeiro ponto, terceira pessoa do plural. Claro, gente, um detalhe, a terceira pessoa do plural quando a oração não define quem é, certo? Neste contexto, a ideia de eles ou elas. Mas eles quem? Atropelaram meu gatinho. Quem fez isso? Se a pessoa não se identifica, eu não vou saber quem é a pessoa, tá? Então, exemplo aqui, galera. Ó, gente querendo fazer fofoca aí nesse contexto, ó. Falaram mal de ti. Quem é o sujeito do verbo falar? Talvez até a própria pessoa falou, mas como ela quer tirar o corpo fora? Ah, falaram, me disseram, me contaram, viram. Então esse é sujeito indeterminado. Porém, o sujeito indeterminado também pode vir com o verbo no singular. Isso aqui também existe no singular acompanhado da partícula ser. Isso quando eu também não consigo identificar quem é o agente desta ação verbal, certo? Exemplo aqui, galera. Olha só essa frase simples. Vive-se bem aqui. Ó, vive-se. Quem é que vive? Ah, professora, os habitantes. Aí você vai lá e coloca a frase, né? Os habitantes vive-se. Houve concordância? A ideia está coerente? A ideia está coesa? Não. Por que nesse caso não tem como você especificar um sujeito? Porque ele é indeterminado. Ah, professora, a população. Mas você vai escrever a população vive-se. Também não vai. Então, o sujeito indeterminado tem duas situações. A mais comum, verbos em terceira pessoa do plural, em que eu não identifico quem é o sujeito oracional. Ou verbo no singular, acompanhado da partícula ser, em que você também não identifica quem é o sujeito. Lembrando que, no contexto da partícula ser, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, certo? Nós também temos na língua portuguesa o chamado sujeito oculto elíptico, que também recebe o nome de desinencial. Neste caso aqui, eu identifico o sujeito pelo verbo, pela desinência verbal. Exemplo, galera. Fizemos uma viagem emocionante. Quem fez a viagem? Nós fizemos. Vamos lembrar de uma música? Ando devagar, porque já tive pressa. E levo este sorriso, porque já chorei demais. Quem é que anda? Quem já teve pressa? Quem já chorou demais? Quem é a pessoa do verbo? Eu, primeira pessoa do singular. Apesar de não estar escrito e não se canta no trecho da música, mas eu identifico o eu devido aos verbos. Então, nesse contexto, nós vamos ter o sujeito elíptico ou desinencial, tá? Que neste caso aqui, percebe-se, ou eu posso colocar também, identifica-se pelo verbo. Identifica-se pela flexão do verbo, tá? Então, vamos observar aqui mais um exemplo.
Aqui, galera, olha só. Chegamos cedo ao show. Lembrando que você chega a algum lugar. Você chega à escola, você chega à igreja, você chega à praia, à feira, ao banco, à aula e assim por diante. Isso aí é uma questão também de regência nominal e verbal, nesse caso é verbal, da língua portuguesa. Você chega a algum lugar, beleza? Mas aqui o contexto é o sujeito elíptico. Chegamos. Quem chegou? Nós. Por que eu sei que é a primeira pessoa do plural? Porque eu tenho aqui, no caso, a desinência que me indica isso. Certo? Então, observem mais este exemplo. Olha, sou um grão de areia. Quem é esse grão de areia? Eu. Como é que eu defino a primeira pessoa do singular? Pela questão da desinência do verbo, pelo comportamento do verbo. Portanto, no sujeito indeterminado, alguém faz, mas eu não defino quem é. No sujeito desinencial ou elíptico, existe a pessoa do verbo e eu identifico pelo verbo ou pela desinência verbal. Nós temos também na língua portuguesa as orações sem sujeito. Inclusive, eu quero avisar vocês que o termo essencial de uma oração não é o sujeito, é o predicado. Oração tem que ter verbo, tem que ter, nesse caso, o verbo ou expresso ou de forma elíptica, oculta, certo? A chamada supressão verbal. Professora, como é que eu vou reconhecer nas frases que eu tenho oração sem sujeito? Então, eu vou colocar aqui de uma forma prática para vocês. Inclusive, eu quero que vocês acompanhem os exercícios desta aula, porque é gramática, é análise sintática. Então, aqui eu vou ter a noção de conceito, mas eu preciso colocar esses conceitos em prática. Essa informação para que se transforme em conhecimento. Então, o que é que nós temos, galera? Resumindo para vocês. Quando eu vou designar uma oração sem sujeito? Primeiro, verbos que expressam fenômenos da natureza. Trovejar, relampejar, nevar, chover. Lembrando que o chover é um verbo que pode ter sentido figurado. Choveram aplausos, choveram alegrias, choveram pessoas no show. Nesse caso aí, não é sujeito, tá? Não é oração sem sujeito. A regra fala de fenômenos da natureza. Choveu a noite inteira em Belém. Você não vai perguntar o que é que choveu, tá? Oração sem sujeito. Outra situação são os verbos haver e fazer quando indicarem tempo transcorrido. Houve anos de tormento. Faz 3 anos que não a vejo. Faz 5 dias que ela mandou a última mensagem. Só lembrando que quando haver e fazer indica tempo, é o chamado verbo impessoal, porque ele não sofre flexão de plural. Faz anos, faz semanas. Fez 1 década do nosso término. Fez 3 décadas da minha formatura. Nada nesse caso aí de fizeram décadas, porque é um desvio gramatical. Outra situação é o verbo haver no sentido de existir. Houve 3 corpos mortos no incêndio. Ah, professora, não seria houveram 3 corpos? Não. No sujeito inexistente, ele não concorda com palavra, porque nesse caso aí a palavra não é o verbo. Não tem sujeito nesse contexto. E o verbo ser indicando hora ou distância. São 10 horas, são 20 horas. Da minha casa à escola são 2 quilômetros. Você não vai perguntar o que é que são, o que é que é. E um detalhe importante, quando você for perguntar a hora para alguém, que horas são? É o verbo ser que indica a hora. É uma marca da fala quando eu digo que horas tem, que horas é. Tá? São 12 horas.
tá? Então tem que tomar cuidado aí quando dentro dessas situações eu apresentar, no caso, orações sem sujeito. Então fica aí a análise dos sujeitos oracionais, façam os exercícios e qualquer dúvida, estamos no WhatsApp também. Até mais!